Olá a todos, estamos agora a gravar a introdução do episódio que gravámos com o Fábio Martins. Ele é Game Server Engineer na Mediatonic, que é um estúdio que pertence à Epic Games. Falámos com o Fábio um bocado sobre o seu percurso profissional, tendo em conta que é uma área de interesse de muitos alunos, conversamos sobre como é que é possível chegar a este tipo de empregos, como trabalhar nesta área. Também falámos um bocadinho sobre a sua experiência de trabalhar no estrangeiro, comparativamente com Portugal, e acabou por ser um episódio muito interessante. Sim, gostámos muito de falar com ele. Eu particularmente entrei no curso porque gostava muito desta área e até tinha em mente inicialmente entrar nesta área. Desfrutei muito de conversar com ele, espero que vocês também gostem. Até agora falar um bocado com o Fábio. O Fábio andou no ISEP. Fala, o que é que tens a dizer assim da tua experiência no ISEP e daquilo que aprendeste na universidade, face àquilo que hoje em dia fazes no teu trabalho? Bem, e quando entrei no ISEP, eu nem sabia basicamente o que é que queria fazer quando saísse do ISEP. Eu sabia que tinha interesse em informática, eu sabia que gostava de programar, eu sabia que a partir dali ia chegar a algum sítio que iria gostar. O meu percurso no ISEP foi o primeiro ano, acho que é quase como quase todas as engenharias, nem há tanta informática. Ainda há alguma, mas há muita matemática. Portanto, eu no início estava um bocado mais era um bocado rever o que eu já tinha aprendido no secundário, porque eu tive programação no secundário, e aprender mais algumas coisas no que toca, por exemplo, foi Java, que era a linguagem que usávamos. A partir dos próximos anos foi quando eu comecei a aprender mais, no segundo e no terceiro, em que entrou também muitas partes de UML, partes de design patterns, e esse tipo de coisas, ou em parte teórica. Digamos que eu nunca fui uma pessoa que gostava de estudar muito, eu nunca gostei de estudar. Eu estudei porque sabia que ia-me levar a algum lado. Mas então essas partes, eu lembro-me que eu tentei aprender o que precisava para os testes e não o que eu pensava que precisava se calhar daqui a 5 ou 10 anos. E agora noto que todas essas coisas que foram tocadas lá são realmente importantes. Então há muito que se aprende na faculdade que vamos usando no dia a dia, principalmente quando se trabalha em equipa, porque é uma maneira fácil de comunicar com outras pessoas. Eu, quando estou a falar com alguém e quero explicar alguma coisa que eu vou fazer, mais fácil do que estar, se calhar, 10 minutos ou 20 minutos a falar é fazer um diagrama. E esse tipo de coisas ajuda, e é para isso que essas cadeiras realmente servem. Claro que nós gostamos mais da parte prática, gostamos sempre muito mais de estar a fazer um programa e ver o programa a funcionar no fim, gostamos de fazer um site e ver o site todo bonitinho. Essas coisas são interessantes, mas eu acho que acaba por tudo ter a sua importância, e nos anos esses 3 anos foi um bocado isso, não é que eu soubesse o que é que realmente iria estar a aprender, mas agora olhando para trás e depois de sair e começar a trabalhar, é que conseguia perceber que o que aprendi lá funciona. Mas acho que mais do que isso, o importante na faculdade é a capacidade que nos dão em aprender, porque eu, desde que saí da faculdade, em qualquer emprego que tive, eu tive sempre que aprender coisas novas. E a faculdade deu-me capacidade de aprender, ou de seguir certos raciocínios e tentar chegar às melhores conclusões, e a melhor maneira de fazer algo que teria que fazer para o trabalho, mesmo tendo em conta que eu se calhar não conhecia aquela tecnologia até um mês atrás. E acho que isso é o mais importante na faculdade, a meu ver, é aquela capacidade que te dão de aprender, basicamente. Acho que isso aí é congruente com a experiência que nós muitas vezes falamos entre nós. Mais que as coisas que nós aprendemos, é aquela capacidade de que nós muitas vezes aqui nos projetos do Centro Santos acontece muito. Pá, queremos fazer certa coisa, precisamos de certa tecnologia. Nós por nós próprios é que temos de aprender, e essa capacidade de aprender foi muito no curso. Tu falaste do ML e de modelação. Tu usas bastante esse tipo de... Geralmente são coisas que são um bocado mais criticadas por nós, porque não são as nossas favoritas, como tu disseste. Sim. Usas muito essa notação ML. Qual dos diagramas é que utilizas mais? O que usamos mais é mesmo diagrama, sequence diagrams, ou em português deve ser diagramas de sequência, já não lembro. Esses são os que usamos mais. Aqui na Mediatonic tem sido recorrente, sempre que vamos fazer um desenvolvimento novo, quando recebemos as especificações dadas por designers,
nós começámos logo a preparar, é fazer um documento técnico em que temos os diagramas de sequência, em que explicamos, vamos também perceber os use cases, vamos tentar perceber quais são o critério de aceitação, edge cases, vamos tentar apanhar isso tudo. E isso acaba por ser muito importante, porque eu notei que nós começámos a fazer isso depois do Fall Guys ter saído até, porque antes do jogo do Fall Guys ter saído, nós éramos uma equipa mais pequena. No meu caso, em programadores, éramos 3 mais um line manager, uma pessoa acima de nós. Agora somos 15 para aí. E como somos muitos, até se somos mais 15, mas como somos muitos, esses diagramas têm muito mais impacto, porque até lá era eu fazer algo sozinho e depois ia comunicando com aquelas outras 2 pessoas. Agora não, já não se faz muitas coisas sozinhos, fazemos muito pair programming, tomamos muito mais decisões em conjunto, e então esses diagramas acabam por ter muito mais impacto. Por isso sim, acabamos por fazer com bastante regularidade. Tu mencionaste já que estás a trabalhar na Mediatonic e são responsáveis por, entre outras coisas, pelo jogo Fall Guys. Tu, depois que saíste da universidade, como é que foi o teu primeiro emprego? Como é que foi arranjar o primeiro emprego? Conta-nos um bocado sobre isso. Foi já na área que hoje estás, ligada à Game Dev? Não. O meu primeiro emprego foi no Porto, tive lá um ano, depois fim de um ano quis sair, não estava a gostar muito. Basicamente o que eu estava a fazer era full stack dev, mas era em SharePoint, que acho que já ninguém deve usar isso, mas se usarem tenho pena deles. E era fazer eram sites de treta que aquela empresa fazia para empresas angolanas, basicamente angolanas, há dinheiro, então vamos fazer sites para empresas de lá. Não era assim muito interessante. E o que eu tive a fazer aí foi mais, nesse primeiro ano, foi quase mais aprender a lidar com uma equipa, aprender a ser o júnior, não é? Porque ser o júnior, dependendo de muitas empresas, e acho que em Portugal ainda acontece, pelo menos nos sítios que eu andava, ainda vi isso um bocadinho, o júnior nunca não dão muita importância no sentido, não tem voz, entendes? Faz isto e está feito. Claro que há empresas diferentes, eu estou a falar do que eu vi. Há pessoas que podem sair e no primeiro emprego que vão ter logo uma experiência espetacular e vão ficar ali a vida inteira. Há outras que até podem não ter a melhor experiência, mas não ser tão mau, ou sei lá, as experiências mudam de empresa para empresa. Mas eu ali senti um bocado isso, que primeiro estava a fazer algo que não gostava, e depois não havia espaço para nada, basicamente. Era simplesmente davam-me uma tarefa e eu tinha que a fazer. Mas durante esse ano que lá estive, ainda fui também 3 meses para Angola, porque os sites eram lá. Estive lá 3 meses a fazer um bocado mais formações, era formar as pessoas, as empresas a usar os sites que nós tínhamos feito e coisas assim. Foi interessante, porque eu tive que aprender a desenrascar-me, tive que aprender a lidar com outras pessoas, tive que aprender a lidar com pessoas que não são da área. Há sempre algo que se aprenda, mesmo quando é uma experiência que eu olho para trás e penso, não era a coisa que eu mais gostei da vida, mas há sempre ali algo para tirar, e foi um bocado isso que eu tirei. E tu, já nessa altura em que saíste, ou seja, antes de estar para essa empresa, quando saíste na universidade, já sabia qual que era esta área da Game Dev que querias eventualmente chegar, ou que foi mais tarde? Isso foi engraçado, porque eu lembro que quando estava no secundário eu fazia a piada com amigos que o meu objetivo era ir para o Japão trabalhar com o Kojima. Claro que isso era daquelas cenas que a pessoa diz a brincar, não é? Eu sempre tive interesse em jogos e trabalhar em jogos, mas eu quando comecei a minha carreira em Portugal, eu não sequer pensei em procurar logo jogos, até porque eu não via essa possibilidade à minha frente. Sei lá, se calhar se tivesse procurado um bocado mais, se calhar se tivesse-me logo mandado para fora de Portugal, ou se calhar se tivesse procurado as poucas empresas que existem na área em Portugal, até podia ter encontrado, mas a minha interesse de trabalhar em jogos, se calhar era aquele sonho que uma pessoa guarda atrás, mas tipo, se calhar nunca faz algo ativamente para. Entendes? É aquela ideia e gostava bem de fazer isto, mas até o fazer, se calhar, e eu então eu tive sempre o interesse, mas nunca realmente me apliquei para isso acontecer. Por isso, principalmente enquanto estive em Portugal, nunca pensei que isso fosse sequer uma hipótese. Depois do Porto, eu fui para Lisboa. Em Lisboa trabalhei primeiro numa empresa em que a equipa era muito fixe, as pessoas eram mesmo espetaculares e ainda tenho alguns amigos com quem falo regularmente a partir daí, mas o projeto aí já era em PHP, em que já tive a aprender essa linguagem, e aí era também full stack, ou seja, também tinha que fazer o front-end e o back-end. Houve muito que aprendi ali também, e também ali aprendi principalmente em termos de procedimentos, porque
a empresa seguia uma estrutura rígida de como fazer um desenvolvimento, em que passava pelos product managers, em que eles faziam os documentos de tudo que teria que ser feito, estava tudo detalhado, eu tinha que ler aquilo, tinha que fazer estimativas, tinha que ter reuniões com eles, a falar com eles sobre o que é que ia ser feito, depois tínhamos que assinar os documentos, só depois disso estar tudo aceito entre nós, programadores, e os product managers, é que algo começava a ser feito. E depois aí já tínhamos de fazer estimativas mais... porque no início a estimativa era um bocado mais rough, mais tipo só uma ideia, depois tínhamos de ser mais detalhados. Então houve esse processo todo que se teve que aprender ali, o que para mim foi bastante interessante, porque mesmo, mais uma vez, o projeto em si não era o que me agradasse mais, mas todo o ambiente à volta daquilo era bastante interessante, porque aprendi imenso no que toca à organização, que se calhar na faculdade fala-se, porque eu lembro que na faculdade eu cheguei a usar, já não lembro qual era, acho que era o Microsoft Visio, não sei se isso ainda existe, mas na altura conseguias fazer certos documentos e depois tinhas outro em que conseguias planear tudo e pôr datas e pôr os tempos e aquilo dizia direitinho quando é que qual era a estimativa de tudo. Lá está, no ambiente de trabalho é diferente e aprendi bastante nisso. Mas, por exemplo, foi em PHP e também não é algo que eu tenha adorado. Então, depois de ter sido sair dessa empresa, acabei por entrar numa consultora, porque o que não falta em Portugal são consultoras. Eu acho que nem sei se vi consultoras noutros países, acho que até agora só vi em Portugal, em que digamos que é bom se calhar quando somos novos, porque temos a hipótese de trabalhar em muitos projetos diferentes e aprender trabalhar em várias realidades e várias empresas, mas no longo prazo eu acho que não é positivo, porque tu não ficas preso a nenhuma dessas empresas. As empresas olham como, eu, quando encontro consultor, as empresas olhavam para mim como simplesmente um resource, em que quando o processo acabasse mandavam-te embora porque já não precisavam mais de ti. E então, enquanto estavas realmente na empresa, também não sentias a empresa a investir em ti, nem a empresa, nem as pessoas à tua volta, porque olhavam para ti e pensam, olha, se calhar vai estar aqui meio ano e depois vai à vida dele. E isso, como consultor, às vezes não é fácil. Isso é uma daquelas partes que eu não gostei muito enquanto consultor. Mas enquanto estive nessa empresa, trabalhei em alguns projetos, mas um primeiro foi ainda em PHP, porque era o que eu tinha trabalhado antes, mas eu tive aí alguns meses, acho que foi meio ano, mas depois andei em insistir com a consultora, queria sair e queria voltar para C Sharp. Eles por acaso até foram fixos nisso e arranjaram projetos em C Sharp. Então a partir daí foi quando eu voltei para trabalhar em C Sharp e aprender certas coisas que se calhar não tinha aprendido tanto na faculdade como no primeiro emprego. E eu tive em Lisboa este processo, este tempo todo, ou seja, da primeira empresa de PHP, depois da empresa de consultor, foram à volta de 3 anos. Houve coisas positivas, lá está, certas amizades que foram feitas, mas também muitas coisas fui aprendendo. Numa das empresas, eu lembro-me que eu não gostei mesmo nada de trabalhar lá. Eu até comecei a pensar se devia mudar de carreira, porque eu andava por vários tempos, várias empresas em que nunca realmente tinha gostado de alguma, e ali eu até tem histórias engraçadas, até posso contar, mas uma das mais engraçadas era basicamente o que aquela empresa fazia. Estás a ver quando vocês abrem um site e aparece-vos um pop-up a dizer, meta aqui os vossos detalhes e habilita-se a ganhar um carro? Pronto, era isso que eles faziam, que é o pior negócio de sempre. Eu sentia-me, eu estava a entrar naquela empresa, eu sentia, tipo, era mau, porque o que eles faziam era totalmente falso, entendes? Aquilo era mesmo só para roubar dados e mandar dados para outras empresas, para depois termos aquelas seguradoras e não sei o quê, todos a ligar-nos. Era a pior cena. Eu estive lá porque lá está, a consultora me meteu lá, mas eu insisti mesmo para sair dali, porque aquilo não faz sentido. Mas o pior é que não é só o negócio que não fazia sentido, as pessoas, a chefia, um dos casos mais engraçados, esse para mim é só porque teve a sua piada e nunca me vou esquecer. O chefe fez a festa de anos. O que é que o homem vai fazer? Convida a empresa toda para a festa de anos dele. E o que é que ele faz? Ele contrata um anão para passar o dia inteiro com ele na festa de anos. O que é isto? E isso é para vocês verem o tipo de pessoas que estavam a chefiar a empresa. Se calhar bate certo com o negócio que eles faziam. Lá está, entendes?
Quem é que tem um anão sentado na mesa ao lado dele só para ter, entendes? Era mau, estás a ver? E foi dessas, foi aqui neste momento que eu comecei a pensar, será que eu estou no sítio certo? Será que eu estou na carreira certa? Eu comecei seriamente a pensar em mudar de carreira, mas até na altura acho que eu estava a pensar ser fotógrafo, que é muito bonito, mas depois comecei a falar com os fotógrafos, eles estavam a dizer os salários deles eram logo muito abaixo do meu, e mesmo que o meu não fosse muito bom, não é? Porque não era nada excepcional, mas comparando com os salários, se calhar, dos fotógrafos, que às vezes têm que trabalhar imenso para conseguir uma posição, entendes? Enquanto para nós, programadores, digamos que temos um bocado mais facilidade em arranjar trabalho, não é? É que acaba por ser um luxo. Eu não quero dizer um luxo, porque as pessoas em Portugal encaram muito o trabalho como sendo, tipo, dá graças a Deus, como as pessoas dizem, dá graças a Deus por teres um trabalho, estás a ver? E eu acho que isso é uma filosofia muito errada, em que as empresas gostam de que as pessoas pensam assim, porque as empresas gostam que os trabalhadores se sintam felizes por ter trabalho, mas é que não é dessa maneira, porque nós estamos também a dar algo às empresas, e eu noto que aprendem muito isso aqui em Londres, as empresas dão-nos muito mais valor, porque eles sabem que se tu saíres, a empresa vai ter que pagar para contratar outra pessoa, mas também vai ter, imagina, trabalhas um ano numa empresa, tu aprendes imenso. E para outra nova pessoa chegar à mesma posição que tu tinhas, vai ter que também passar outro ano, entendes? Então a empresa acaba por sempre por perder. Eles aqui tentam-te manter ao máximo, enquanto em Portugal passam sempre aquela ideia de que ser feliz, sente-te feliz por ter um trabalho, entendes? Porque se tu não tiveres um trabalho, há quem queira. E essa filosofia é má. Eu sei que em certas outras carreiras ou outras áreas, se calhar, infelizmente até pode ser um bocado verdade. Eu tenho amigos que tiveram às vezes que aceitar certos trabalhos e certas condições que não eram muito agradáveis, enquanto se calhar em informática nós temos um bocado mais a facilidade de que se eu não gosto daqui, eu posso procurar e se calhar em 1 mês ou 2 meses tenho outra coisa melhor à partida, não é? Nós tivemos um convidado aqui no podcast que por acaso também trabalha em Londres, que disse algo exatamente nas linhas que estás a dizer, que desde que emigrou para aí, que sente que na empresa as pessoas querem que ele esteja lá, fazem tudo para que ele fique lá e que lhe dão as condições todas, etc, etc, e que notou uma grande diferença precisamente em relação à situação laboral em Portugal. Depois, no meio dessa confusão toda, com essa história engraçada, quando é que surgiu a ideia e a oportunidade de mudar de rumo e mudar de país também? Então, eu depois destes 3 anos em Lisboa, em que algumas coisas foram positivas, mas nem tudo foi, e eu já tinha interesse, eu antes de ir para Lisboa já tinha tentado ir para Londres, mas na altura só tinha 1 ano de experiência, não estando a viver lá, não era fácil. Tive algumas entrevistas, mas não era fácil eles estarem interessados ao ponto de me contratar vindo de Portugal para Londres. Não quer dizer que não seja possível para outras pessoas, não quer dizer que se vocês tentarem, ou qualquer outra pessoa tentar ao fim de 1 ano, ou mesmo antes de 1 ano, e trabalhar para Londres que não vai conseguir emprego, porque aqui há muito emprego, mas eu não consegui. Mas depois de já estar os 3 anos em Lisboa, eu decidi arriscar um bocado mais, ou seja, em vez de estar simplesmente à procura de emprego a partir de Portugal, eu vim para Londres. Com algum dinheiro que tinha junto enquanto estive em Portugal, usei a investir esse dinheiro nisso. Então vim para Londres, primeiro 2 semanas, em que estive aqui num Airbnb, tinha várias entrevistas marcadas e fui de entrevista em entrevista, mas não tinha conseguido nenhuma dessas. Mas depois eu decidi não desistir e vim, em vez de só 2 semanas, que achei pouco, vim mesmo 1 mês. Aluguei um Airbnb por 1 mês, estive aqui 1 mês. Mas por sorte, a primeira entrevista com quem eu fiz, ou com quem eu estive quando vim para cá, consegui. Era uma empresa de apostas esportivas. Basicamente o que a empresa faz é, eles têm os que eles chamam os traders, que estão constantemente a ver vários tipos de jogos e de esportes em que estão a mudar os odds, e depois a empresa vende essas odds para as outras empresas que metem isso para o público, tipo BetClick e BetWin e por aí fora. Porque essas empresas, eu não sabia disso até lá estar, mas elas não têm as pessoas que criam as odds, eles compram as odds e depois metem uma porcentagem por cima para eles terem algum lucro por cima. E eu consegui essa empresa logo na primeira semana, então depois esse meu primeiro mês até foi voltar para Portugal, pegarem tudo, arranjar casa em Londres, mudar-me para Londres, levar tudo o que fosse preciso.
isso. E sim, é um investimento. Isto não saiu barato, porque lá está, eu vim para aqui gastar dinheiro sem saber se ia conseguir um trabalho. Mas eu acho que é um investimento que depois dá retorno, entendes? A mim deu-me retorno. Uma coisa que fui sentindo isto sempre até ter entrado na Mediatonic, é que eu por ter vindo para Portugal e depois ter trabalhado tanto nesta empresa como na empresa em que trabalhei a seguir, em que eu era, mesmo não sendo júnior, porque eles já tratavam um bocadinho, era júnior, mas mais mid, ainda assim as pessoas estavam todas à minha volta, eram seniors, pessoas já com 10 e 15 anos de experiência ou mais. Eu trabalhei com alguma das pessoas que eles eram mesmo grandes crânios, e por causa de trabalhar com pessoas à minha volta que eram tão boas, eu não conseguia se calhar medir o meu valor. Entendes? Porque eu sentia-me sempre inferior a eles, então eu não conseguia se calhar perceber o que era o meu real valor. Isso até foi depois, mais tarde, que eu comecei a perceber um bocadinho melhor isso. Mas eu nestas empresas, ou precisamente nesta empresa que era de apostas desportivas, aprendi imenso também um bocado mais. Primeiro foi adaptar-me à realidade daqui, melhorar o meu inglês, não é que o meu inglês fosse horrível antes de vir para cá, eu conseguia comunicar perfeitamente em inglês, mas não era fluente. Então era, no sentido não era fluente, era tipo, tens o nível de consegues falar inglês, mas tens que pensar em português e traduzir para inglês enquanto estás a falar, ou seja, faz sempre que a tua conversa fique um bocado mais lenta, e depois quando é mais fluente em que já não tens muito que pensar, simplesmente já te sai. E eu ainda tinha que passar por essa fase. Então este é o meu primeiro ano cá, foi um bocado melhorar o meu inglês, aprender a lidar com o ambiente de trabalho cá, aprender as tecnologias deles. Aqui já era mais só back-end, o que eu tinha mais interesse. Eles, como era tudo, a plataforma deles tinha que ser completamente real-time, ou seja, estavam os jogos a acontecer de vários desportos. Sempre que alguma coisa acontecesse, aquilo tinha que atualizar logo no sistema, para atualizar logo para qualquer pessoa que tivesse o sistema aberto. Portanto, o interesse era muito na performance, mas também na ordem que as ações acontecessem, porque estamos a falar de requests a acontecer a cada segundo ou menos que um segundo, e aquilo tinha que estar sempre na ordem certa para processar as coisas tudo na ordem certa, para depois refletir nas odds de maneira correta. E então houve certas coisas que tive que aprender enquanto aqui estive. Mas eu acho que o que tive que aprender mais até foi também por exemplo, enquanto eu estive em Portugal, nessas empresas em que trabalhei, lá está, isto foi a minha experiência e também se calhar o azar que tive. Eu nunca tive, por exemplo, fazer testes. Unit testing nunca foi algo que eu visse em Portugal nas empresas em que estive. Então aqui tive que estar a aprender a fazer isso, aprender como é que funciona o desenvolvimento deles, a estrutura, aprender também mais MVC, porque em Portugal, mesmo trabalhando um bocadinho, nem era tanto, entendes? Muitas das coisas era feita ainda à moda antiga. Então houve muitas coisas que tive que aprender. Mas isto foi no meu primeiro ano, em que tive. Não, nesta empresa eu tive aí 1 ano e meio. Mas depois, uma das coisas que acontece aqui um bocado, que também acho que é um bocado comum, em Portugal acontece imenso, mas aqui às vezes também, ou pelo menos a mim, foi-me acontecendo um bocado, que é as empresas nem sempre te aumentam de passado 1 ano ou 2 anos. E no meu caso, eu sentia que depois de estar nesta empresa ao fim de 1 ano, os meus conhecimentos não eram os mesmos quando entrei. Portanto, eu tinha que ser. O salário tinha que ser revisto, mas nem sempre isso acontece. Por isso é que às vezes muitas mudanças em informática, porque parece que, se calhar, para o teu salário ser refletido com a tua experiência, acabas por ter que mudar. Eu depois de 1 ano e meio nesta empresa acabei por mudar, e depois fui para uma outra empresa que também com back-end, era back-end developer, apesar de às vezes ter tocar um bocadinho ali em front-end, mas muito pouco. Mas esta já era uma empresa também, ainda era bastante grande, era uma digital agency em que tinha 700 pessoas na empresa, era tipo 6 andares, imensas pessoas mesmo. Os projetos que esta empresa tinha eram muito mais interessantes, porque no outro era apostas esportivas, que tinham o seu interesse, eu gosto bastante de desporto, mas uma coisa é ver desporto, outra coisa é ver números, não é? Então não era assim, para mim não estava a ser super interessante, apesar de tinha lá televisões em todo sítio, então enquanto eu estava a trabalhar estava sempre a ver desporto. Mas esse background de sistemas concorrentes e real-time systems deve ter sido bom para a opção que hoje ocupas, não? Era o que eu depois ia dizer mais tarde. Eu ainda vou chegar lá. Ok. Quando fui para outra empresa, digital agency, eles têm clientes interessantes. Estive a fazer cenas, por exemplo, para a EasyJet, fiz cenas para o O2, que é das maiores empresas de telecomunicações cá. Trabalhei para a Kia, cenas para os sites deles de vendas. Eles tinham processos mesmo, ou projetos mesmo interessantes. Mas, mesmo sendo muitas pessoas, a parte de programação era muito menor. Nós éramos
3 back-end devs e para outros 3 front-end. Porque a maior parte dos projetos que eles faziam era anúncios de televisão ou billboards, tudo que fosse de anúncios que eles pudessem ter que fazer, eles iam fazer. A parte do site e se calhar aplicações era ser menor, entendes? Mas lá está, as pessoas estavam ao meu lado, as 2 pessoas com quem eu trabalhava, uma delas era mais nova que eu, mas era o diretor da empresa, diretor técnico da empresa, e ele tinha 27 anos, e eu, por exemplo, já tinha 31 ou 30, já nem sei. Eu não vejo qualquer problema de uma pessoa ser mais nova que eu acima, nada, mas isso para mim mostra o quão bom ele era para ter chegado àquela posição tão cedo, entendes? E ele nem sequer foi para a faculdade. Estamos a falar de uma pessoa que, quando chegou aos 16 anos, foi para o ambiente de trabalho e começou a trabalhar e a aprender tudo sozinho. Portanto, ele com 27 anos já tinha 10 anos de experiência e ele era mesmo muito bom. E a outra pessoa que estava ao meu lado também era uma pessoa que já era mais velha, já tinha 50 e tal, mas sabia a potes, entendes? Então eu tinha 2 pessoas à minha volta que isto era muito positivo para mim, eu aprendi imenso com eles, entendes? E o ambiente era positivo, eram pessoas sempre dispostas. E depois uma coisa que eu senti em ambas as empresas é que aqui não existe a cultura de culpa, entende? Se alguma coisa corresse mal, ninguém aponta dedos a ninguém. E às vezes eu fiz mal, coisas mal, outras vezes outras pessoas fizeram coisas mal, é normal. Enquanto trabalhamos, vamos cometer erros, entendes? Às vezes fazemos as coisas da melhor maneira possível e há ali um bugzinho que às vezes não vimos. É comum. Mas aqui, pelo menos, nunca houve essa cultura de culpa. E, por exemplo, eu trabalhava só até às 5h30 e uma das coisas que o meu chefe fazia, chegava às 5h30 já me estava a mandar embora. Tipo, vai para casa, o que é que estás aqui a fazer? Mas não era só a mim, era a toda a gente. E esse ambiente acaba por ser positivo, porque tu sentias-te bem em trabalhar, sentias-te bem em dar o litro durante aquelas horas, porque não te era pedido mais que isso. Também sentias-te confortável, porque se fazes alguma asneira, não tens ali as pessoas em cima de ti a dizer vais ficar aqui até à meia-noite até arranjas isto. Não, entendes? Isso não acontece. Pronto, e aqui o lado positivo também era que, como trabalhava por muitos projetos diferentes, de empresas diferentes, acaba por também tecnologias diferentes, e fazer cenas usando a AWS, outras cenas era SQL, outras cenas era SQL Server, outras cenas era MySQL, então tocavas por várias coisas diferentes, mas era quase tudo C#. Estamos a falar aqui da última oportunidade que tiveste, né? Que era da Sim. Digital, Sim. numa Digital Agency. Sim. Eu ia te perguntar só, na tua oportunidade anterior, em que estavas a fazer era das apostas esportivas, em que era importante o real time. Não sei se queres falar um bocadinho das tecnologias que usavam para isso e se achas que era a melhor solução. Sim. Eles usavam SignalR, basicamente. Eles tinham aquilo implementado em que aquilo tinha um sistema de mensagens, depois também tinham o... esqueci do nome, como é que se chamava? Tem aqui o Google, qualquer coisa eu consigo procurar, mas já não vou. É isso, RabbitMQ, sim. Então tinham esse sistema implementado dessa maneira, em que recebiam as mensagens, aquilo tinha estado por ordem, depois resolvia tudo a ordem certa, mas o problema é que tínhamos várias queues diferentes, porque tinhas as queues do que vinha dos traders, mas depois aquilo era processado e depois tinha outras queues que era o que ia mandar para os diferentes clientes ou readers, não é? Tipo, nós estávamos a dar a informação, e depois ao mesmo tempo tínhamos o interno em que depois tinha com SignalR mandar aquilo para qualquer outra pessoa que tivesse o site aberto, porque nós tínhamos o nosso site interno que muitos clientes se calhar usavam para fazer alterações, outros simplesmente queriam era simplesmente a informação e eles nos sites deles faziam as coisas deles. Então nós tínhamos essa informação toda a dar. E claro, o mais complicado daquilo era mesmo, às vezes, imagina, um cliente mandava a dizer que algo não foi processado da maneira certa, tipo, uma coisa que acontecia algumas vezes, apesar de ser um bocado parvo, era o golo é a última cena do jogo. Imagina, marcas o golo e o jogo acaba a seguir. O que acontece às vezes era a ordem daquilo, porque faz sentido que seja primeiro o golo e depois o jogo acabar. Mas às vezes, por alguns problemas que aquilo pudesse ter, acabava o jogo sem o golo. Entende? E depois as coisas não ficavam resolvidas da maneira certa. Então lá tínhamos nós a tentar ver os logs todos, estar a tentar descobrir o que é que estava a causar aquele tipo de problemas.
há sempre essas coisas, e que quando as questões de concurrency nem sempre é fácil de conseguir perceber onde é que o problema está, porque muitas vezes também pode ser só networking, outras vezes pode realmente ser um bug, outras vezes sei lá, era complicado, entende? E ali eu aprendi imenso também foi isso, era fazer debug e fazer ler logs e tentar interpretar as coisas da maneira certa e conseguir encontrar o pormenor que se calhar estava a causar aquele problema. Quando falaste de signalar, isso é uma biblioteca de C Sharp ou... Aquilo acho que é. Eu não desenvolvi essa parte, aquilo já estava feito, mas Ok. eu posso estar enganado. Mas a minha ideia é que aquilo é mais ligado também com o front-end, que é quase como aquilo vai-te ligar, quando abres o site, aquilo vai-te ligar uma ligação entre o site e o servidor, em que diz: eu estou a ler isto, entendes? Ou seja, depois quando alguma coisa fosse mandada, qualquer outra pessoa que tenha essa ligação aberta, aquilo manda logo a informação e atualiza real time. Esta é a ideia que eu tenho. Algo tipo com WebSockets ou assim? Sim, sim. Eu acho que seja por aí, mas eu não, lá está, eu não implementei, aquilo já estava feito, por isso eu nem sei, não tenho 100% de certeza de como Claro. é que aquilo funciona mesmo. Então desde que tu chegaste a Londres, essencialmente tiveste quase sempre a trabalhar com C Sharp. Sim. Eu ia perguntar, quando é que surge então a oportunidade de ires para Game Dev? Ok. Já a tua terceira oportunidade? Sim, depois dessa agência digital, em que apesar de lá está, muitas coisas que se aprendeu ali, e eu conheci a Mediatonic, porque o meu namorado, ele é artista, e ele já tinha concorrido para a Mediatonic. Então eu conheci a empresa dele ter concorrido. E eu lembro na altura que eu decidi sair da Digital Agency, eu pensei, tipo, eu estou bem aqui, eu não vou simplesmente estar a concorrer para qualquer coisa. E tipo, se eu não sair de onde eu estou bem. Então eu vou começar simplesmente a mandar o meu CV para empresas que de alguma maneira me interessariam. Então eu lembro, por exemplo, mandei para a Amazon, até cheguei a fazer entrevistas para a Amazon, mandei para outras empresas, Facebook e Google, e essas os comuns, estás a ver? Eu pensei, vou tentar pelas grandes, entendes? E ver o que é que elas têm para mim. E depois pensei também nos jogos. Então olhei para vários estúdios de cá de Londres. E foi aqui que eu pensei, ok, eu sempre quis trabalhar em jogos. Será que é agora que estou cá em Londres, o que não falta são estúdios? Mas ao mesmo tempo eu tinha pensado, género, eu não tenho qualquer conhecimentos para tipo Unity ou qualquer uma das partes que seja mais para client dev. Porque eu sequer nem tinha pensado, e se calhar por isso minha, que a minha experiência como back-end funciona para server dev. Entendes? Então depois quando eu fui ao site da Mediatonic, eles tinham lá a posição para server dev e tudo o que eles lá tinham encaixava com a minha experiência e eu pensei, bem, vou tentar. E foi por aí, entendes? E claro, depois o processo de recrutamento nem foi muito complicado. Tive uma entrevista inicial com o recruiter, que é o recruiter interno da empresa, em que eles falaram da posição. Depois tive uma entrevista com o CTO, e a entrevista foi logo com o CTO porque as pessoas abaixo dele estavam de férias, então eu comecei logo a primeira entrevista com uma das pessoas acima da empresa. Eu lembro na altura até já tinha jogado o Gears Pop, não sei se vocês conhecem, que era um jogo que a Mediatonic fez, eu tinha jogado o jogo sequer antes de ter pensado alguma vez ter entrado na Mediatonic, então eu claro na entrevista isso funcionou, entendes? Começaram a falar de coisas deles, a elogiar o Gears Pop e esse tipo de coisas e claro o CTO ficou todo feliz, porque foi um projeto que ele tinha gostado bastante de trabalhar. E pronto, mas a primeira entrevista, uma das coisas que eles fazem muito aqui é, em primeira entrevista é mais também para perceber se gostam de ti, tipo, não quero dizer como pessoa, porque nós somos pessoas diferentes, mas se veem que a tua disposição funciona um bocado também para o que a empresa procura, perceber se a conversa é boa e um bocado também perceber o teu percurso até ali. Depois dessa entrevista deram-me um teste para fazer. O teste era basicamente era fazer back-end, era fazer uma API para um jogo. Eles disseram um jogo, o que é que o jogo tinha que fazer. Basicamente era tipo ter endpoints para o client, a partir iria se chamar aqueles endpoints, e aquilo ia fazer coisas e mandar respostas. Eu lembro que fiz aquilo num fim de semana, ainda me esforcei um bocado para aquilo. Porque eu pensei, bem, eu quero dar o meu melhor para isto, porque isto é uma oportunidade boa. Ainda trabalhei umas boas horas, mas acho que aquilo até ficou fixe. E eu mandei depois no domingo à noite e na segunda-feira de manhã ligaram-me e para marcar o resto da entrevista. E o resto da entrevista eu pensei que ia ser um bocado mais relaxante, não é? Mas depois quando fui lá é que já foi mesmo com 2 devs.
aí já puxaram muito mais perguntas, por exemplo, já falaram muito mais da parte do concurrent, que eu tive na primeira empresa, em Londres, tipo, eles nem deram muito valor à segunda empresa, deram muito mais à primeira, entendes? Porque fazia mais sentido. Perguntaram-me como é que eu resolvi certos problemas, perguntaram-me o que é que eu aprendi e não aprendi enquanto lá estive. E claro, depois eles disseram que eles depois iam querer falar. A partir deles iam fazer uma entrevista em 2 fases, mas eles fizeram tudo numa junta, portanto até foi 2 horas que lá estive. E na segunda fase eles iam dar o feedback ao que eu fiz, mas eles disseram que aquilo estava bem, nem deram feedback, mas depois puseram-me a programar à frente deles. Isto era o que eu não estava à espera. Então, se ninguém gosta de estar a programar com pessoas aos ombros a ver tudo o que tu fazes. E uma das coisas que eu aprendi em algumas entrevistas que até tive cá em Londres, porque já tinha acontecido antes, nessas circunstâncias é falar, entendes? Enquanto estás a programar, tudo o que estás a pensar é melhor falares. Porque uma coisa é eles verem o que tu escreves, outra coisa é eles também perceberem o teu raciocínio, como é que tu chegaste àquela conclusão. Então, basicamente, o que eu tive de fazer ali era... Eles tinham já uma API feita por eles, um bocadinho a simular a estrutura deles, a arquitetura deles, apesar de não ser igual, e depois tinham certas, era tipo, temos isto que queres que tu melhores, e temos isto, temos este bug que queremos que tu corrijas, e algo assim, entende? E depois tive que andar lá, basicamente eu tive que aprender a estrutura deles, e encontrar os cheat sheets para fazer as correções, mas aquilo correu bem. Correu bem e depois fiquei na empresa. No início até era para trabalhar no tal Gears Pop, mas depois, como o Fall Guys estava sendo desenvolvido, eles meteram-me no Fall Guys. E lá está. E nessa altura que eu corri para a Mediatonic, eu estava também a fazer entrevistas por uma outra empresa, que era outra digital agency. E na altura eles até pagavam mais, acho que pagavam ainda um bom pedaço mais. Mas eu preferi ir para a Mediatonic, porque era jogos, entendes? E eu sei que trabalhando em jogos, a partir dos salários são menores, se calhar, noutras áreas, mas eu ia sentir-me um bocado melhor porque iria estar a fazer algo que gostasse. E uma das diferenças que eu notei em qualquer outras empresas em que eu comecei a trabalhar, eu precisei de tempo de adaptação ao negócio, porque falando por mim, eu sempre tive muito interesse em aprender o negócio, tipo, não gosto simplesmente de ser só programador, de escrever e está feito. Eu gosto também de perceber o negócio, de entrar um bocado mais na fase de planeamento, falar com as pessoas do produto e designers e ter essas conversas. E uma coisa que eu senti aqui na Mediatonic foi eu conhecia o negócio, entendes? Então, passado uma semana, eu já estava a falar com designers a dar ideias. E uma coisa que eu notei é que eles estavam receptivos a isso, entendes? Mesmo eu sendo o gajo novo, que nunca tinha trabalhado em jogos, e mesmo eles nem me conhecerem, eles estavam dispostos, designers, game designers e tudo, a sentarem-se comigo, porque eu, enquanto estava a desenvolver, eu começava a desenvolver coisas, já andava a ler specs, já andava a ler ideias que eles queriam implementar no jogo, andava a fazer playtests, a entrar a testar os mapas, então eu podia perfeitamente falar com eles e dar as minhas ideias. E eles sempre foram muito receptivos. Há coisas que eu disse que foram realmente utilizadas no jogo. E isso para mim sempre foi muito interessante. Lá está, vem a par do que eu tinha dito no início, que quando és o júnior em Portugal eu sentia que as pessoas não ouviam. Não é que eu aqui não tinha uma posição de júnior, mas para a empresa era no sentido que era o gajo novo, entendes? E eu sempre gostei muito desse ambiente. E foi aqui que depois entrei na indústria de jogos e é onde estou agora. E sentiste que o facto do teu input ter sido ouvido, incluído no jogo, tornou depois mais gratificante quando atinge o sucesso que o jogo atingiu, não é? Que foi um sucesso enorme. Sim. Eu trabalhei, digamos, o jogo acho que teve em desenvolvimento 1 ano e meio para aí, mas acho que no início era uma equipa mais pequena, porque é mais alguns client devs para tentar fazer o tipo o engine e tentar ver se aquilo funcionava, tentar explorar ideias, ao mesmo tempo tens um ou outro game designer e se calhar tens um ou outro artista para tentar explorar ideias. Então os primeiros meses do jogo, ou os primeiros, se calhar meio ano ou mais, é mesmo só tipo explorar e ver onde é que as coisas encaixam. Só depois, quando as coisas estão definidas, é que começam a trazer mais pessoas. E eu quando entrei, já havia, em termos de server, já havia algumas coisas criadas. Não foi do zero, entendes? Mas muito do que veio a ser feito depois, eu já lá estava. Uma das coisas que nós fazemos na Mediatonic é que nós temos quase uma arquitetura por trás, que nós usamos nos jogos todos. Em termos de server dev, há certas coisas que todos os jogos têm em comum. E então isso nós não temos que reescrever sempre que fazemos um jogo. O que fazemos por cima é o que é específico para aquele jogo, entendes? Então depois eu tive que
para além de aprender as tecnologias novas, porque aqui eles não usam, não é base de dados, nós não temos base de dados, usamos a event sourcing, e eu não fazia a mínima ideia do que era event sourcing antes de entrar, se calhar porque nunca explorei, ou lá está, porque não gostava de estudar, mas aprendi aqui, e é algo bastante forte, entendes? Eu até, se calhar, olha, dou-te o exemplo, não sei se vocês jogaram Outriders, mas o Não tenho Outrider o nome. saiu, pronto, o Outrider saiu e teve uns bugs muito críticos no início, digamos, em que pessoas andavam a perder a informação toda. Tipo, imagina, tu jogavas 200 horas daquilo e depois aquilo acontecia-te um bug, entravas no dia a seguir e não tinhas nada, zero. E eles não conseguiam recuperar o que tu perdeste. Tipo, então imagina isso. Imagina, isso por um jogo é tipo, é a pior coisa que pode acontecer. Ainda por cima estamos a falar de um looter. Mas imagina então se isso acontecesse para um banco. Então isso pode acontecer a um banco. Se o banco tivesse a usar ao mesmo tempo sistemas, tu tens a tua conta lá e de um dia para o outro aquilo esquece tudo o que lá tens e acabou-se. Por isso é que, e eu tenho quase a certeza, claro que eu não vi, eu não sei o que é que os developers do Outriders usaram para desenvolver o jogo, e eu estou a falar só do que me parece, mas aquilo parece-me que eles não estão a usar event sourcing, porque a grande vantagem do event sourcing é isso, é que está tudo escrito por eventos. Se algum bug acontecer, se algum um evento estiver a causar problemas, tu voltas atrás, entendes? Ou apagas aquele evento, ou voltas atrás e tens ali o estado que se tinha antes, entendes? Portanto, aquilo que estava a acontecer no Outriders, se aquilo fosse em event sourcing, lá está, eu estou a falar sem saber, mas do que eu imagino, eles conseguiam resolver aquilo muito facilmente, entendes? Mas eles não estavam a conseguir resolver esse tipo de problemas. Portanto, eu imagino, por exemplo, que aquele jogo tinha sido feito em qualquer tipo de SQL, SQL ou SQL Server ou algo nessas linhas, entendes? Ou o mesmo AWS, não sei. Alguma coisa que não fosse event sourcing. E eu, pelo que eu percebi também, o que eu sei, muitos dos bancos também usam event sourcing, que era algo que eu não sabia, e faz sentido, porque todas as transações é um evento. Claro. Pronto, eu tive que aprender a trabalhar com isso, a como desenvolver. Claro, tem os pontos negativos. Há coisas que às vezes queremos fazer em event sourcing que eu penso isto fosse equal, tu fazias muito facilmente, mas O por que é que ser seria event um sourcing, exemplo? não. Por exemplo, imagina que por alguma razão a, a conta de um jogador entra num estado estranho, em que nem tudo é mau, mas há ali algo que tu queres simplesmente retirar, entendes? Uma Tu não característica, uma podes coluna. ou por exemplo, estamos a falar de inventório, imagina que há algo que tu queiras tirar de todos os jogadores ou algo assim, entendes? Tu não tens, por exemplo, se fosse em SQL ou algo assim, se calhar criavas um script, corrias o script e aquilo limpava tudo, não é? Aqui não tens essa facilidade. O que é que acontece? Temos é que se calhar criar uma ação que vai acontecer no login. Quando o utilizador entrar, aquilo vai correr e vai fazer o que tu queiras, entendes? À partida vai logo vai lançar outro evento que vai fazer algo para modificar, entendes? Tens essas desvantagens às vezes. Mas eu acho que no longo prazo acaba por ser melhor porque dar-nos certas seguranças em muitas coisas. Para além de porque o performance é bom, uma das grandes vantagens do event sourcing e da maneira como nós implementamos, sem ir muito ao detalhe, é que quando alguém faz login, aquilo vai pegar a informação toda do utilizador e vai criar e vai organizar tudo e vai deixar aquilo tudo em memória. A grande vantagem é sempre que o jogador depois faz alguma coisa, aquilo não vai estar a fazer reads nem writes. Está tudo em memória, é instantâneo. E isso é uma das grandes vantagens. Em termos de performance, claro que nos temos que preocupar com performance em termos do server side, mas se calhar não temos de nos preocupar tanto como se calhar se aquilo fosse com reads and writes e depois aquilo tens lá está a concurrency em que tens que ver se as coisas estão a ser executadas na ordem certa, como aqui é tudo em eventos, aquilo está tudo na ordem certa, entendes? Tipo, não tens muitos problemas. A não ser, claro, depois tens as informações que é mandadas pelo client, aí sim já temos de ter a certeza que está a ser mandado na ordem certa, porque se são mandado fora de ordem, aquilo pode causar confusões. Até porque esses jogos são jogos de múltiplo jogador, ou seja, a informação que um jogador escrevem tem que ser Sim. depois lida pelos outros, não é? Sim, sim. Essa parte, por exemplo, toca mais para o client devs, porque eles. Uma coisa que acontece, por exemplo, num jogo como este, é que tu tens basicamente três coisas.
tens o server, que é, por exemplo, onde eu trabalho, tens o client, que é o que é instalado no device do utilizador, mas depois, neste caso, e que acontece noutros jogos, imagino que Fortnite, Apex Legends, esses todos, o que acontece é que quando eles pegam no grupo de jogadores, e vamos falar, por exemplo, 60, eles vão depois criar um game server e todos os utilizadores vão se ligar a esse game server. E depois esse game server é que tem que ter a certeza que a informação está sempre correta e a fazer o feed para todos os jogadores para fazer que aquilo seja coerente. O que nem sempre é fácil. Uma das grandes vantagens num jogo, por exemplo, o Fortnite, em relação a um Fall Guys, é que o Fortnite, tu, em média, nunca vês mais que 10 jogadores ao mesmo tempo. Tipo, claro que às vezes vês, mas em média nunca vês. No máximo tens mesmo a Apex Legends, tens 3 squads a lutar uns contra os outros, estamos a falar de 9. Ou seja, é a informação de 9 jogadores que tem que ser passada por aqueles jogadores, ou seja, o que faz com que o network até seja um bocadinho mais fácil, mesmo às vezes o mapa sendo muito maior. No Fall Guys, especialmente nos primeiros níveis, estamos a falar de 60 jogadores no mesmo sítio a passar a informação de todos eles ao mesmo tempo, entendes? E isso é que às vezes causa certos problemas em termos do que tu vês, não é realmente às vezes o que está a acontecer. Às vezes, se pudesse, se calhar, dois ecrãs, 2 jogadores a jogar ao mesmo tempo ao lado um do outro, se calhar um até pode se ver um bocadinho mais à frente que o outro e vice-versa, entendes? Porque tem sempre esse atraso. E depois, claro, interessa a ligação que tu tenhas e algo do género, entendes? Acaba por tornar-se um bocado mais difícil. Eu ia-te fazer uma pergunta que é, visto que da tua experiência, visto que já passaste tanto pelo processo de recrutamento em Londres como em Portugal, quais é que tu achas que são as principais diferenças entre os dois? Eu tive algumas entrevistas em Portugal que até foram boas, outras nem tanto. Eu lembro de uma, por exemplo, que eles foram, até por acaso até foi positiva, foram honestos. Disseram-me que a posição era para trabalhar das 9 às 9. Portanto, é melhor ser assim, ser logo honesto na entrevista do que apanhar surpresas depois. Uma coisa que eu noto aqui é eles pedem-te quase sempre para fazeres um teste prático. Ou seja, vão-te mandar a um exercício ou vão-te mandar, eles usam aqui muito um site, porque eu já não me lembro agora o nome do site, em que tu quando entras tens 2 horas para resolver tipo 3 exercícios. Podes escolher a linguagem que queres e tens que os resolver. A grande desvantagem daquilo é que aquilo, apesar de compilar, não é a mesma coisa que trabalhar, por exemplo, no Visual Studio, entendes? Portanto, o que costumava fazer era, eu leio o exercício, eu abro o Visual Studio e começo a fazer aquilo no Visual Studio, compilar e as coisas do género, para testar aquilo direitinho, e depois copio aquilo tudo outra vez e meto no site e tento aquilo correr. Depois aquilo até podes escolher... porque aquilo geralmente é uma função em que tem parâmetros de entrada e depois tens o resultado. E tu podes depois também, tens alguns que eles lá metem logo à partida, mas tu podes meter mais para fazer mais testes. Ou seja, metes mais parâmetros e esse é o resultado que tu queres e tu testas aquilo de melhor maneira. E isso acaba por ser positivo. Olha, houve uma entrevista, eu por acaso até fiz uma entrevista depois de estar na Mediatonic, porque foi a Rockstar mandou um e-mail e eu tipo, Rockstar, eu não vou dizer que não vou sequer falar com eles. Depois acabei por não querer, porque a posição era na Escócia, não queria ir para a Escócia. Mas pelo menos quis experimentar e ver como é que era o processo de recrutamento deles. E eles fizeram exatamente a mesma coisa. Tipo, apesar de ser, até quem me mandou a entrevista até era de Nova York, era da Rockstar Nova York, mas mandaram na mesma o mesmo tipo de site, em que tem que fazer exercícios, em que é quase tipo uma função, em que algo aconteça e tu tens que pensar em todos os casos e aquilo também que ser performance e por aí fora. Em Portugal, a maior parte das entrevistas que eu fiz não eram tão técnicas, tirando uma, era mais o género, ok, o que é que já fizeste até agora? Fizeram perguntas do género, o que é que tu fazes se não souberes algo? Chegaram a fazer perguntar isso. Mas acabam por ser mais. Lá está, as que eu tive, estamos a falar já há 5 anos atrás, há mais 5 anos atrás, era um bocado assim. Eu acredito que agora as coisas tenham melhorado um bocado. Eu já ouvi algumas empresas que fazem as coisas um bocadinho mais ou como se faz fora, entendes? A tentar seguir a ideia Google, entendes? Porque o Google acaba de ser um bocado exemplo para muitas empresas. E isso é positivo. Mas aqui acaba por ser, tens sempre uma entrevista, tens quase sempre uma parte técnica em que tens que mostrar. Por exemplo, quando eu tive, por exemplo, a entrevista para a Amazon antes de entrar na Mediatonic,
uma das fases que eu tive foi remote, porque foi uma pessoa da América que me entrevistou, mas era outra vez exercícios e tenho que estar a programar enquanto outra pessoa está a ver e tenho que estar a falar enquanto estou a programar. Portanto, tens quase sempre que mostrar de alguma maneira os teus conhecimentos. E foi um bocado aquilo, eu tinha falado já um bocado antes, que eu não tinha nem tinha muita noção, de, se calhar, das minhas capacidades, porque tinha estado sempre a trabalhar com pessoas com muito mais experiência que eu, mas foi um bocado aqui que eu percebi um bocado mais a minha posição no mercado, entendes? Porque tive as entrevistas com a Mediatonic que correram bem, tinha sido contactado, por exemplo, no caso da Amazon, mesmo não tendo conseguido a posição, para o facto de sequer já olharem para o teu perfil e contactarem-te e levarem-te a entrevistas, acaba por dizer um bocado. Claro que nós não acabamos de conseguir todas as posições que vamos concorrer. Algumas conseguimos, algumas não conseguimos. Mas o facto de sequer responderem e perderem tempo contigo mostra-te sempre algo, entendes? Algumas correm melhor, outras correm pior. E foi um bocado aqui que também percebi isso, porque até lá é difícil conseguir perceber qual era a minha posição no mercado, entendes? Agora que estiveste em conversa com várias empresas da área, tu falaste no caso da Rockstar, que era um estúdio na Escócia, o estúdio em que está atualmente, que é em Londres, mas existem vários estúdios de game dev pela Europa fora. Para alguém que procura trabalhar nesta área, é um bocado inevitável ter de emigrar, não é? Qual é que tu dirias que seria para alguém que está, por exemplo, na posição que o Nelson, que é a acabar agora ou perto de, não? ou perto de, qual é que seria as melhores coisas que deveria estar prestes a procurar, a ver e a pensar se é realmente um trajeto como o teu que eles estão à procura de fazer? Eu acho que depende do que tu queiras fazer. Se tu queres trabalhar no lado cliente, é importante tu teres algo para mostrar, tipo algum jogo feito por ti, ou algo, entende? Nem tem que estar completo, entendes? Porque ninguém está à espera, quando tu vais concorrer, que tu por si sozinho tenhas feito um jogo inteiro. Não, isso é impensável. Mas pelo menos algo para mostrar que tu fizeste isto, programaste isto, ou algo do género, entendes? E isso é sempre importante para client dev. Essa é, se calhar, das grandes vantagens, que acho que até foi no post do Reddit, alguém comentou, e que até achei comentário muito interessante, que é aquelas pessoas que estudam já na faculdade em cursos mais ligados a jogos. A grande vantagem desses cursos é que tu já estás a fazer portfólio quando lá estás. Depois, quando candidatas, já tens isso para mostrar, não tens que fazer por fora. Agora, se quiseres trabalhar para server dev, e há muitas empresas que estão constantemente à procura, porque parece que não há assim tantas pessoas, quer dizer, há muitas pessoas no mercado, mas eu acabo por sentir sempre que há mais posições do que pessoas, entendes? Mas claro que nem todas as empresas estão dispostas a contratar alguém saída da faculdade. Há empresas que estão, há empresas que não. No caso da Mediatonic, temos pessoas aqui que saíram da faculdade e vieram para cá. Há outras pessoas que fizeram estágio na Mediatonic e depois ficaram cá. Um dos nossos level designers, por exemplo, ele fez o estágio cá e ficou cá e agora é level designer do Fall Guys. Há empresas que aceitam esse tipo de pessoas e procuram esse tipo de pessoas porque é importante em qualquer empresa ter pessoas de todos os níveis. É importante por várias coisas, porque as pessoas mais velhas gostam de... Nem todas gostam, não é? Mas muitas delas gostam de ter alguém abaixo para lhes ensinar, passar informação. Porque as pessoas mais velhas também acabam por aprender algo com isso, entende? Porque estás a pôr o que tu sabes para fora e acabas sempre a aprender algo. Mas há outras empresas que se calhar estão a pensar no produto rápido e querem se calhar pessoas com mais experiência para fazer as coisas mais rápido. Pois lá está, depende. Agora, eu sei que em Portugal há algumas empresas de jogos. Tens a Miniclip, acho que tens uma em Lisboa, que eu não sei o nome, mas está a trabalhar, por exemplo, no Conan Exile. Tens outras empresas de jogos. Não sei as condições de trabalho, não sei salários ou algo do género, mas se uma pessoa em Portugal quiser trabalhar em jogos e não quiser sair de Portugal logo, é uma boa hipótese, dependendo das posições. Mas agora, saindo de Portugal, há imensas. Há imensas. Em Londres há muitas empresas, mas tirando a Mediatonic e a King, que são no centro de Londres, tens muitas outras empresas, mas são mais pequenas. Mas sendo mais pequenas, às vezes até aceitam mais facilmente pessoas sem experiência, entendes? Porque também não têm a capacidade para ser exigentes. E isso tem um seu lado positivo, porque a empresa está a crescer, mas nós
sendo novos saídos da faculdade, também temos que crescer, então crescemos em conjunto. Por exemplo, eu até tenho um amigo meu que o primeiro trabalho que conseguiu foi numa empresa onde estava o meu namorado na altura, e ele depois dessa empresa foi para a King, por exemplo, deu o salto a seguir, e acabas por ter essas oportunidades. Agora, se saíres das cidades grandes, se calhar também tens, aí onde tens empresas maiores, e também depende. Por exemplo, a Criterion, que fez os Burnouts e os outros Need for Speeds, que é da Electronic Arts, aquilo fica em Guildford. Tens, por exemplo, a empresa do Until Dawn, que anda agora a fazer os jogos do... Esquece-me o nome, mas anda a fazer uma trilogia de jogos também narrativos, fica em Brighton. A própria empresa do Worms Armageddon, a Team 17, também em Brighton. Tens muitas empresas espalhadas, por exemplo, por UK, mas na Alemanha também tens muitas. Basta, é só explorar e é tentar ver. Eu ia fazer uma pergunta que era, nas empresas de game dev, achas que há mais abertura a trabalho remoto ou menos, por exemplo? Eu acho que depende um bocado. Eu diria que sim. Entendes? Pelo que eu estou a ver, por exemplo, eu desde março só fui ao escritório uma vez. Março do ano passado. Eu só fui ao escritório uma vez. E, por exemplo, hoje até recebi um e-mail da Epic a dizer que isto vai ficar assim até setembro do próximo ano. Tipo, em que podemos ir ao escritório, mas não nos é pedido para ir para o escritório. Depois, de setembro do próximo ano, eles vão renegociar e pensar como é que as medidas que eles vão tomar. Não quer dizer que vão mudar. Mas, por exemplo, na Epic Games, neste momento, pode-se trabalhar a partir de casa sem qualquer problema. Por isso é que agora até acaba a ser uma das melhores alturas para concorrer a empresas, porque eles se calhar não te vão exigir que mudes. Por acaso, por exemplo, a Rockstar estava a exigir que se mudássemos para a Escócia. Não logo, mas tipo em janeiro que estivéssemos a viver na Escócia. Mas há outras que não fazem as mesmas exigências. Eu tenho recebido vários e-mails, lá está. Eu acho que uma das vantagens que o Fall Guys ter tido o sucesso que teve é que há muitas empresas agora a olhar, entendes? Eu já recebi e-mails por exemplo, uma foi da Bethesda, em que era na América, e eles não disseram para o projeto é, mas eu tenho quase a certeza que era para Elder Scrolls. o Oblivion, porque é o que tem server devs, entendes? Não é o Oblivion, Não, Oblivion online. é o online. O online, sim. Porque é o único que tem server devs, eu não me estou a lembrar nenhum jogo. Quer dizer, o Doom tem um multiplayer. Tem o Fallout 76 também agora. Também. Online. Pronto, então eu fui recebendo e-mails, recentemente recebi, por exemplo, da Codemasters. Há sempre, depois estás no mercado, tens as empresas que vão te contactando, entendes? E quase todas elas eu fui vendo que eles diziam que remoto era uma hipótese, entendes? Porque senão, porque é que a Bethesda ia me contactar da América, entendes? Não fazia sentido. Ia falar com alguém de Londres, porque a hipótese de remoto é possível. Por isso, que qualquer pessoa em Portugal que queira concorrer, e eu até cheguei, por exemplo, a falar com o meu chefe sobre isso, né? Quais eram os requerimentos que nós na Mediator estamos a recrutar. Não falta estão constantemente a recrutar, e mesmo server devs ainda temos várias posições em aberto. E eu tinha um colega meu em Portugal que tinha pensado em concorrer, e eu tinha perguntado ao meu chefe, por exemplo, o que é que são os seus requerimentos, se pode ficar a trabalhar a partir de Portugal. E o que ele me respondeu foi, desde que possa vir a Londres uma vez por mês, entende? E é na boa. E esse ir uma vez, parece que não, vir de Portugal a Londres uma vez por mês, não é o fim do mundo, entendes? Não é super cansativo. Agora, eu não sei se quem é que paga a viagem, provavelmente nós trabalhadores, provavelmente a Mediatonic, não faço ideia, mas se calhar depois também, quando comparado ao salário que vai oferir, com o custo de vida, etc., sim, até acaba por compensar. Só uma questão do trabalho, do tempo, digo eu. Sim, eu acredito que eu não sei, não posso falar sobre o salário da Mediatonic porque não faço ideia do que é que eles iriam fazer nessas posições, mas acredito que muitas empresas podem não te pagar o mesmo que te pagariam se tu estivesse constantemente no escritório, mas de certeza que vão te pagar mais do que tu receberias em Portugal, entendes? Pode não ser tanto como estando cá. E depois tens as duas vantagens, porque as casas em Portugal são muito mais baratas. Tipo, o custo de vida cá em Londres não é super caro em relação ao salário. O que é mais caro são as casas. E a partir do momento que estás a viver em Portugal, mesmo que as casas em Portugal sejam caras para o salário português, elas não são caras para um salário britânico, entendes? E tens esse ponto de vista. Claro que eu diria que trabalhar 100% remotamente não é mau, até porque eu tenho feito isso
desde março do ano passado. Mas trabalhar no escritório tem a vantagem que crias mais ligações com as pessoas, mas também porque acabas por aprender com mais pessoas, entendes? Eu, desde que estou a trabalhar a partir de casa, eu interajo com as pessoas da minha equipa, entendes? Eu não interajo muito com game designers ou... Não, game designers interajo, mas por exemplo, level designers ou com artistas. O meu trabalho com artistas é zero, eu não preciso falar com eles para nada, entendes? Mas se calhar se tivesse um escritório, ia falar com eles, tipo, não em trabalho, mas criava essas ligações. Porque uma coisa que acontecia muito na Mediatonic quando estávamos no escritório é que, apesar do trabalho acabar às 6 ou às 5h30, as pessoas ficavam quase sempre para depois. Havia sempre pessoas a jogar D&D, as pessoas iam jogar Smash Brothers, as pessoas iam jogar FIFA, então o pessoal acaba por ficar sempre no escritório, então acabas por criar amizades. Trabalhando a partir de casa, não tens essa mesma... Na Mediatonic que nós fazemos é às sextas-feiras, a última hora de trabalho, portanto às 5 às 6, estamos todos no Discord e vamos jogar jogos em conjunto. É divertido, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Andávamos a jogar tipo Golf with Friends ou Among Us, jogos do género. Pois. Mas acaba por não ser a mesma coisa. Essa se calhar deve ser uma para as pessoas que gostam desta área e que muitas vezes as pessoas que acabam por entrar em engenharia informática, como foi o teu caso, foi por primeiro se apaixonaram pelos jogos, acaba por ser uma situação em termos de escritório fantástica, essa de poder chegar ao final e podemos jogar e etc, etc. Sim. Eu sentia muito isso, que noutros trabalhos, se calhar as pessoas logo no fim do trabalho querem ir para casa, entendes? Aqui não havia essa urgência, entendes? Tipo, o pessoal ficava lá na boa. Também porque o ambiente é mais novo, é pessoas mais novas. Claro que há pessoas com mais experiência, mas a idade média de um estúdio de jogos é menor, entendes? Por isso é que mesmo o facto de termos lançado um jogo como o Fall Guys, que apesar de ter os seus problemas aqui ou ali, e mesmo bugs que devemos corrigir, e não é que esteja sempre perfeito, porque é impossível, mas a nossa equipa é muito nova, entendes? Há muitas coisas que fomos aprendendo por lançar o jogo. E o facto de termos conseguido, se calhar, lançar o jogo com o sucesso que o jogo teve no início, durante uma pandemia, tipo, para nós foi muito positivo. Nós olhámos para aquilo como algo muito bom. E a partir daqui o jogo só foi melhorando. E agora a equipa cresceu imenso. Tipo, dá-nos a aprender também a lidar com isso. Uma das soluções que nós fazemos é, eu estou o dia todo no Discord, por exemplo. O Discord, à partida, ninguém pensa que as pessoas usam para trabalho, mas nós usamos o Discord a 100%. Porque nós usamos o Discord para simular o ambiente de trabalho. Ou seja, eu sei que na minha equipa também já são pessoas de sítios diferentes. Eu trabalho com pessoas de Madrid, do escritório de Madrid, trabalho com pessoas do escritório de Brighton e trabalho com pessoas do escritório de Leamington Spa. Eu sou o único de Londres, basicamente, na minha equipa. Ou seja, mesmo que tivéssemos um escritório, havia sempre a parte remote. Mas o que fazemos com o Discord é, nós estamos sempre na nossa sala, na sala da equipa. Podemos estar em mute, mas estamos sempre lá. Se alguém precisa de alguma coisa, é tirar o mute e dizer, olha, está aqui alguém. E é um bocado fazer aquela cena como se estivesse no escritório. Alguém precisa de ajuda, vais falar com outras pessoas, entendes? Não tens de estar a mandar mensagens, não tens que estar sei lá, à espera. Simplesmente falamos. E o que é que acontece? Pedimos ajuda, fazemos share screen e estamos a fazer, a mostrar o que temos como se estivéssemos no escritório. No escritório pedias a pessoa para ir ao teu lado e mostravas. Nós fazemos exatamente o mesmo, mas no Discord. O que tem as suas vantagens. Para nós ajudou imenso, porque é quase como se trabalhássemos ao lado uns dos outros, mas não estamos. Lá está, dá para simular um bocado como se estivesse trabalhando no escritório, mas não é bem a mesma coisa. Mas no teu caso é inevitável, como disseste, os teus colegas trabalham noutros portos. Tu há um bocado falaste na Bethesda, tem piada porque o primeiro jogo que me fez gostar muito de computadores foi o Oblivion, é que estás a falar da Bethesda. E eu joguei os jogos todos da Bethesda, joguei Skyrim. Lembro que eu era muito pequeno, relativamente pequeno, tinha que 11, 12 anos e já estava à espera pelo Skyrim 2 ou 3 anos antes, uma coisa para eu comprei. Eu não me lembro, o jogo saiu no dia 11 de 11 de 2011. E também depois joguei os Fallouts e ainda tenho os posters de Fallouts lá em casa. Qual é que foram assim os jogos que se fizeram apaixonar, não só pela área de jogos, mas pela área dos computadores? Assim, os primeiros que te lembres. Eu comecei a jogar quando eu tinha pai 5 ou 6 anos, tipo os Marios, aquele joguinho de motinhas que é sempre andar em frente a dar uns saltos, não sei se alguma vez viram, que não faz sentido. Um jogo desses agora, na atualidade, não faz sentido, entende? Mas na altura aquilo era bem da fixe. Eu lembro que eu sempre
gostei de jogar. Eu lembro, depois quando tive a Mega Drive, Mortal Kombat e Street Fighter, aqueles jogos tipo beat'em ups, para mim sempre foram muito interessantes porque eu jogava sempre com amigos. Então havia sempre essa rotina. Por exemplo, agora já nunca jogo nenhum porque não tenho amigos com quem jogar esse tipo de jogos. Agora jogo mais jogos multiplayer online, mas que não seja propriamente beat'em ups. Agora, o jogo que me fez... o primeiro jogo com quem eu realmente fiquei vidrado, lembro que foi quando comecei a jogar o Final Fantasy, foi o Final Fantasy VII. Mas depois o Final Fantasy X tornou-se o meu jogo favorito ainda até agora. Eu lembro também uma cena que eu fiquei mesmo completamente colado em jogos, foi quando comecei a jogar jogos online. E lembro, foi na PlayStation 2, comecei a jogar um jogo que era o Socom, não sei se conhecem, joguei o Socom 2, já foi há anos, ainda é falado agora que há rumores que a Sony está a fazer há rumores que a Guerrilla está a fazer um novo, mas eu não acredito muito nos rumores. Mas basicamente na altura tinha a PlayStation 2, tinhas um adaptador que tinhas de ligar à consola, punhas o jogo, fones, foi o primeiro jogo que comecei a jogar online. Então para mim aquilo foi espetacular, era porque era grande vício, no sentido de que também criavas muitas amizades, porque Sim, sim. aquele jogo... Agora, uma coisa que eu não gosto muito dos jogos atuais é que é o quick play, entendes? Em que tu vais, queres jogar, se calhar até convidas um squad ou pessoas para fazer uma equipa contigo, fazes quick play e vais ao jogo. E não sabes com quem estás a jogar, nunca querias essa ligação. Uma coisa que o Soccer me tinha que eu achava excepcional era que os servidores eram divididos por salas de país. Ou seja, tinhas a sala de Portugal e depois na sala de Portugal qualquer pessoa criava a sua própria sala. E quando tu entravas depois no lobby, estavas em conversa com as pessoas de ambas as equipas até o jogo começar, em que depois só falavas com a tua própria equipa. Ou seja, haviam, sei lá, 200, 300 pessoas a jogar aquilo, mas tu acabavas por conhecer toda a gente, entendes? E isso acabava por... Havia muito mais respeito também no que toca a jogos, porque tu agora há muito desrespeito nos jogos, tu não sabes quem está do outro lado. Tu mandas uma mensagem de texto ou começas a discutir no voice chat, mas tu nunca mais vais ver aquela pessoa na vida. Enquanto ali não acontecia tanto isso, porque tu sabias que se eu fizer merda hoje, amanhã vou estar a jogar com aquela pessoa outra vez, entendes? Pois. E isso tem uma certa vantagem. Eu tive uma experiência bastante parecida com essa que estás a falar, do Socom 2, que foi com um jogo que saiu, que era o Destiny, que eu adorava esse jogo. Agora já disse o 2, eu adorava o Destiny agora. E a comunidade, lá está, era um jogo que teve bastante sucesso, mas não teve sucesso ao nível de um Fortnite, por exemplo. Ou seja, a comunidade portuguesa acabava por nos conhecer quase todos. Era assim, não era um grupo muito grande, devia ser tipo assim, jogadores assíduos, até porque era um MMORPG em que tu, para conseguir jogar o jogo, tinhas de investir um certo tempo, quase diariamente. Acabava por ser uma comunidade pequena, mesmo os clãs que haviam, toda a gente se conhecia entre as pessoas, sabiam o que eram os bons, e lá está, acho que nunca tive uma experiência de jogo tão boa como essa, em termos de comunidade, em que lá está, fiz amigos do país inteiro, mas que se conheciam através do jogo e etc, e era incrível. Era um jogo que... E quem faz, lá está. Eu lembro-me, quando entrei para este curso de informática, estava numa das primeiras aulas, tinha acabado de entrar, estava com um rapaz que tinha acabado de conhecer, a ver nas páginas dos jogos todos, ou seja, fui à Bethesda, fui à Bungie, etc. Ver que tecnologias é que eles pediam lá na página de empregos, tecnologias é que eles pediam, que era para uma pessoa já ver o que é que eles querem. E isso é incrível, lá está. Achas que para alguém que quer seguir a carreira de game dev, seja client-side, seja server-side, que o ensino superior ainda é a melhor opção, independentemente das universidades? Eu acho... Eu sou da opinião que a universidade é útil. Há muitas coisas que não aprendemos na faculdade que precisamos no ambiente de trabalho, porque é impossível tu aprenderes tudo o que precisas, mas eu acho que é útil. Claro que se a pessoa não quiser estudar e quisesse aplicar, aprender sozinho, é igualmente bom, entende? Só que o problema é que de aprender as coisas sozinho é que tens de ter muita disciplina no sentido de te organizares e te forçares a estudar sozinho. E quando estás na faculdade, tu sentes-te obrigado a estudar e aplicar-te porque tens testes para fazer, tens notas para receber, então acabas por trabalhar mais. Eu acho que, pelo menos, falando por mim, depende de pessoas para pessoas. Eu dei o exemplo há pouco tempo do diretor técnico da minha empresa anterior, que ele nunca estudou na faculdade e está onde está agora. Mas eu não iria conseguir. Como eu já disse, eu nunca fui uma pessoa que gostasse muito de estudar. Eu estudei porque sabia que aquilo ia me levar a algum lado. Porque
eu se não tivesse ido para a faculdade, se calhar hoje trabalhava num trabalho bem inferior, ou se calhar que não iria gostar tanto. Se calhar até trabalhava que gostasse mais. Eu não tenho como saber, mas acredito que a probabilidade de trabalhar em algo que gostasse é bem inferior do que caso não tivesse ido para a faculdade. Entendes? E dentro daqueles cursos porque hoje em dia, em 2020, já existem mesmo cursos de programação de jogos, etc. Eu sei Game que development, aqui assim. muito perto de nós o IP, que é Sim. um exemplo desses. Se ouviste alguma coisa, sabes o que é que se ensina lá relativamente àquilo que tu fazes, para dar algum tipo de feedback em relação a esses cursos? Ou eu, por exemplo, não tenho qualquer tipo de noção. Sim. Eu acho que tu num curso desse és capaz de aprender um bocado de tudo. Ou seja, és capaz de aprender programação, mas também se calhar és capaz de aprender arte e vais aprender game design. Ou seja, há muito ali que pode ser útil. E depois cabe ao estudante também perceber o que é que gosta mais e depois esforçar-se mais naquela área. Se, como programador, se o objetivo é programar em jogos, eu diria que o curso normal de informática deve ser um bocado melhor, no sentido em que tu não estás-te a forçar ou a especializar só numa área e depois se não tiveres sorte de conseguir trabalhos em jogos, estás um bocado bloqueado, entendes? Enquanto se fores para uma área mais geral de informática, tu depois podes decidir se queres ir para jogos ou não, se consegues jogos, se não consegues, ou tal como eu até sempre tinha a ideia de gostar de trabalhar em jogos, mas nunca realmente me apliquei em tal, e fui aprendendo outras coisas, noutras empresas, que depois deu jeito para quando me candidatei para jogos. Agora, se o objetivo for mesmo só mais client dev e trabalhar em Unity, Unreal e afins, aí convém, se não estiver no curso específico para jogos, estar a aprender as coisas por si mesmo. Projetos em casa, mesmo com amigos, fazer coisas em conjunto, explorar, e assim aprende-se muito. Há muitas pessoas que fizeram cenas mesmo brutais noutros jogos como sandbox, tipo Dreams, entendes? Há pessoas a fazer cenas brutais do Dreams. Eu sei que não é programar, porque acaba por não ser, acaba por ser programar, É uma mas camada de é abstração, diferente, não é? sim. Mas Sim, é uma camada de acabas, abstração que não é bem sim, código, em que através lá da engine dele consegues. Eu sei do exemplo de sim, um jogo que está com uma hype semelhante a um AAA, que é basicamente um jogo do. Não sei se conheces aquela série que dava, que era o The Last Airbender. E é um jogo do Dream que está com uma hype e com um following como se fosse um AAA. Portanto, está aí sim, um exemplo também, não é? sim, sim. E é isso, tudo depende também do investimento que uma pessoa vai ter. Eu acho que o investimento que tenhamos enquanto estudantes acaba por dar algum jeito mais à frente, vai dar algum retorno. Mas falar é fácil, porque lá está, enquanto estudantes às vezes somos um bocado preguiçosos. Mas se conseguirmos, sei lá, aprender o máximo que conseguir na faculdade e tapar qualquer buraco de conhecimentos que não tenhamos na faculdade por nós mesmos, é possível arranjar posições em jogos. Há muitos, neste momento, o que não falta, há imensas empresas de jogos, porque não sei se vocês já souberam, mas a indústria de jogos faz mais dinheiro do que o cinema e a música juntos. E por causa disso, há que não falta é mais estúdios a começarem, há muitas empresas a receber investimento, há mesmo muitos também pessoas que trabalham noutras empresas e fizeram até jogos grandes, depois a acabar por abrir os seus estúdios, depois de saírem dessas empresas. E empresas com 10, 15 pessoas conseguem fazer jogos, entende? Se calhar não AAA, se calhar não jogos muito grandes, mas conseguem. Mas também há exemplos de jogos de imenso sucesso que foram 3 ou 4 pessoas a fazer. A questão é realmente procurar e não ficar frustrado às vezes por receber nãos, porque o não é comum, entendes? E o tentar, mesmo quando as pessoas se sentem, eu acho que ainda não sou capaz, é comum nós pensarmos muitas vezes que ainda não tenho a capacidade, eu acho que é bom na mesma tentarem, porque a experiência que têm nas entrevistas é útil. Fazer uma entrevista, ter uma entrevista é importante, porque nós até fazer várias entrevistas, nós não nos sentimos, se calhar, confortáveis ou confiantes ou relaxados para fazer uma entrevista. Estamos sempre nervosos, não sabemos bem o que esperar, não sabemos o que é que nos vamos encontrar. E depois de fazer umas quantas entrevistas, nós já sabemos mais ou menos o que vem aí. E com isso,
num dia, mesmo que recebendo vários nãos, até vai chegar a uma altura em que vamos ter aquela empresa que queremos e já te sabemos mais confortável para aquela entrevista, já vamos mais à vontade porque tivemos as entrevistas todas antes. Por isso é que eu acho que, seja de que maneira for, eu acho que é importante as pessoas tentarem. Se calhar, a minha opinião, se calhar a não ser que vejam nas empresas grandes, estamos a falar de empresas grandes, se virem uma posição que seja mesmo indicada para o que vocês sabem, podem tentar, mas se calhar, por exemplo, se virem uma Bethesda com uma posição que não seja para júnior, é melhor se calhar não tentar, mais porque eles às vezes podem ficar com o perfil lá e depois até marcam que não tinham interesse na altura e depois mais à frente até podem não rever, porque eu acho que eles quando dizem que não, muitas empresas quando pensam não numa pessoa esperam tipo um ano ou mais para rever essa pessoa, entende? Portanto, empresas se calhar grandes em que sentimos que, a não ser que seja uma posição júnior, sentimos que não temos capacidade para aquela empresa, se calhar não vale a pena tentar, mas para empresas de jogos mais pequenas, quando somos júniores, aí podemos tentar sempre, porque há muitas empresas que nos vão ouvir. E uma coisa que eu noto, principalmente para client devs, e para mesmo artistas 3D, se houver algum artista 3D por aqui, há poucas pessoas no mercado, entendes? Tipo, a Mediatonic está à procura de client devs desde que o Fall Guys saiu, entendes? Mesmo tendo recrutado, não recrutaram o número de pessoas que querem. Há falta de pessoas. Agora, também depende, entendeu? Eu sei que a Mediatonic neste momento se calhar não está tão à procura de júniores porque o Fall Guys teve tanto sucesso que eles se sentem um bocado na pressão de tentar aproveitar o sucesso que o jogo tem e trazer mais pessoas que consigam produzir algo mais rápido. Mas depende, entende? Agora, só tentando é que as pessoas conseguem saber.